Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo dos elementos de um circuito elétrico e a gente vai conhecer agora um assunto bastante recorrente em vestibular, provas, por aí vai, que é a associação de resistores, tá? Então basicamente é o seguinte, se eu tiver vários resistores ou aparelhos resistivos ligados entre si, eu tenho uma associação de resistores. Tá, mas o que é um aparelho resistivo? É um aparelho cujo princípio de funcionamento, o principal componente é o resistor. Você pega aí, por exemplo, lâmpadas incandescentes, certo? Lâmpadas. Você pega aí chuveiro, tá certo? As próprias tomadas, por estarem consumindo energia elétrica e gerando aquecimento, podem ser consideradas até certo ponto como elementos resistivos, tá? Então, se eu tiver vários desses equipamentos ligados entre si, eu vou ter uma associação de resistores, tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá na época de Natal, aquelas lâmpadas de pisca-pisca, todas elas estão ligadas entre si, né? Então, eu tenho uma associação de elementos resistivos. Os aparelhos domésticos, tá? Então, você pega lá uma instalação elétrica. Então, você vai ter várias lâmpadas, chuveiro, tomadas e por aí vai. Tudo ligado naquele relógio de força, né? Então, todos eles estão associados entre si. Então, tem uma associação também. E, dependendo da maneira como esses elementos estiverem ligados entre si, eu posso ter uma associação do tipo série, do tipo paralela, ou do tipo mista, que é uma mistura de elementos em série e em paralelo, tá? Então aqui, nesta videoaula, a gente vai conhecer a associação em série e em paralelo e as suas características. Primeiramente, é importante a gente saber, reconhecer bem as diferenças entre uma associação em série e em paralelo, para a gente poder reconhecê-las, né? Na associação em série, a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer, tá? Então, repara, eu tenho aqui a bateria, polo positivo, polo negativo, e 3 lâmpadas ligadas nessa bateria. O que vai acontecer? Seguindo o sentido convencional da corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica vai sair aqui do polo positivo, certo? Vem, passa pela primeira lâmpada, segue o caminho, passa pela segunda lâmpada e faz ela acender, segue o caminho, a mesma corrente, um único caminho, obrigatoriamente passa pela terceira lâmpada, segue aqui, vira nessa curvinha e volta para o polo negativo da bateria, tá? Dessa maneira, como ela só tem um caminho para seguir, ela é igual para todos os resistores, tá? Então, se tiver, por exemplo, vindo 2 amperes de corrente para a primeira lâmpada, são 2 amperes na segunda, 2 amperes na terceira lâmpada, tá? Esquematicamente, a gente tem isso daqui, ó. A primeira lâmpada, o primeiro equipamento, seria o meu resistor que eu chamei de R1, né? Primeiro resistor. O segundo equipamento seria o meu R2. O terceiro equipamento seria o meu R3. Lembrando que no circuito, o símbolo do resistor é esse zigue-zaguezinho aqui. E aí, na hora que eu ligo na bateria, olha o que acontece com a corrente elétrica. Ela veio, passou pelo primeiro resistor, veio para o segundo resistor, para o terceiro resistor e seguiu o caminho até voltar no polo negativo lá da bateria, tá certo? Já na associação em paralelo, a corrente elétrica tem vários caminhos para percorrer. Se a gente fizer aquela comparação de corrente elétrica com corrente de água, é como se a água que viesse do encanamento encontrasse outros canos para poder seguir o caminho. Então, olha, 3 lâmpadas ligadas na bateria, tá certo? Quando você liga aqui o circuito, a corrente elétrica vai sair do polo positivo, pois nós estamos trabalhando com o sentido convencional da corrente. Ela vai seguir, chegou aqui na curvinha, virou,
chegou aqui e virou. Este pontinho aqui recebe o nome de nó do circuito. Quando a corrente chega em um nó, ela vai ter mais de um caminho para seguir. Ela pode seguir aqui para cima, pode seguir em linha reta ou pode vir para baixo, certo? Então, esta corrente aqui se divide em 3 partes, uma para cada resistor, tá? Então, corrente 1 vem, fornece energia para essa lâmpada, segue aqui o caminho e vem parar aqui, ó, neste segundo nó, neste segundo ponto de encontro dos fios, tá certo? A corrente 2 vem, passa pela segunda lâmpada e também se encontra aqui no nozinho. Corrente 3 veio, passou pela lâmpada, seguiu o caminho, virou e chegou no terceiro nozinho. Então é como se um rio se dividisse, tá? Como se um rio bem grandão se dividisse e lá na frente os 3 fluxos de água se encontrassem novamente. E o que entrou no primeiro nó é o que vai sair no segundo nó, tá? Esta corrente que veio aqui e se dividiu, né, essa corrente total, vai ser igual à soma das correntes elétricas que vieram para cada um dos componentes, para cada um dos resistores. Aqui eu peguei 3 lâmpadas, mas poderiam ser 2, 4, 5, várias lâmpadas, certo? E aí a corrente elétrica que se dividiu no primeiro nó e se juntou novamente no segundo nó, né? Se dividiu no nó de saída, no nó de entrada e se juntou no nó de saída, segue o caminho, vira a curvinha e vem parar no polo negativo da bateria, tá certo? Esquematicamente, eu posso ter esta representação aqui. Olha o primeiro nó do circuito e olha aqui o segundo nó do circuito. Cada uma das lâmpadas está sendo representada por um resistor, R1, R2 e R3. E olha o que acontece. Corrente elétrica vem, chega no nozinho, se divide. Corrente 1, corrente 2, corrente 3, cada uma para um desses resistores e com intensidades diferentes dependendo da resistência do resistor, certo? Então a corrente 1 vem, passa pelo primeiro resistor, faz ele funcionar, vem para o nozinho. Corrente 2 vem, passa pelo segundo resistor, vai para o nó de saída. Corrente 3 veio, virou aqui a curvinha, passou no terceiro resistor, saiu lá na frente, virou e se encontrou no terceiro nozinho. E novamente, a corrente elétrica que tinha se dividido no nó de entrada se juntou no nó de saída. Tudo bem? Outra coisa, o que acontece com a DDP? O que acontece com a diferença de potencial, que a gente pode chamar também de voltagem, que a gente pode chamar também de tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. Neste caso, numa associação em série, tá? A diferença de potencial total fornecida pelo gerador é dividida entre os resistores. Então, toda a voltagem que o gerador fornece é dividida entre os resistores. Vamos supor um gerador de 12 volts. Vamos supor aqui um gerador que fornece 12 volts para o circuito. Esses 12 volts ficam divididos. Vamos supor que fica 2 volts para cá, 6 volts aqui, 4 volts no outro resistor. Então, no resistor R1, fica uma DDP 1. No resistor R2, fica uma segunda DDP. E no resistor 3, uma terceira DDP. De maneira que a DDP total é igual à soma das DDPs. Lembra aquele exemplo de eu ter uma bateria, né? A gente comentou aqui. E nessa bateria eu tenho que ligar uma lâmpada, eu vou usar o símbolo da lâmpada. A bateria é de, por exemplo, 12 volts e a lâmpada é de 9 volts. Se eu pegar e fizer a ligação direta da bateria na lâmpada, a lâmpada queima.
Então, qual é a saída? Ao invés de eu ligar a bateria direto na lâmpada, eu venho, acrescento um resistorzinho aqui, que vai ter uma certa resistência, que a gente vai aprender como que faz para calcular. E aí sim eu faço a ligação. Então, ligo a bateria no resistor e depois o resistor na lâmpada. Repara que resistor e lâmpada estão ligados em série. Olha o que acontece aqui com a corrente elétrica. Ela vem do polo positivo da bateria, passa pelo resistor, aqui a corrente, faz o caminho aqui pela lâmpada, fazendo ela acender e chega no polo negativo. Este resistor aqui, convenientemente, vai pegar para ele 3 volts e vai dissipar isso aqui na forma de energia térmica. Melhor um resistor aquecendo um pouquinho do que a lâmpada queimando, certo? Então, a diferença de potencial total da bateria foi dividida entre os elementos. Tudo bem? Já numa associação em paralelo, a DDP é igual em todos os resistores. Repara, a associação em paralelo e a associação em série, elas são o contrário uma da outra. Se eu tenho aqui uma bateria, né, que fornece, por exemplo, 12 volts, e esses elementos estão todos ligados em série, em paralelo, perdão, vai ficar 12 volts para o primeiro, 12 volts para o segundo e 12 volts para o terceiro resistor. Ou seja, a DDP é igual. E um lugar onde a gente usa bastante isso são as instalações elétricas residenciais. Elas são feitas em paralelo. Por quê? Para cada aparelho receber a mesma DDP. Imagina que eu tenho uma TV e um computador, um PC. Os dois precisam de 110 volts para poder funcionar, certo? Se eu pegasse e por um acaso ligasse TV e PC em série, na hora que eu ligasse os dois, os 110 volts que chega lá na rede elétrica seriam divididos, iriam um pouco para a televisão, um pouco para o computador e nenhum dos dois iria funcionar direito. Então, qual é a saída? Ligar os dois em paralelo. Dessa maneira, todos os elementos do circuito recebem a mesma voltagem, a mesma diferença de potencial. E aí eu posso ter vários equipamentos ligados ao mesmo tempo, tá certo? Outra diferença muito importante é o seguinte: quando eu tenho uma associação de resistores em série, como a corrente elétrica obrigatoriamente passa pelos resistores todos, tá? Como a corrente elétrica obrigatoriamente tem que passar por todos os resistores, se por um acaso um deles para de funcionar, todo o circuito é interrompido. Não importa se for o primeiro resistor, o segundo, o último, tá? Se eu tiver uma associação em série, se um elemento falhar, o circuito todo para. Então, repara aqui, as 3 lâmpadas aqui, ó, estão associadas em série, atravessadas pela mesma corrente elétrica. Quando uma é removida, ó, tirei a lâmpada aqui do meio, a passagem da corrente é interrompida e as outras 2 lâmpadas se apagaram, tá? Isso aqui é usado quando eu coloco lá no começo da instalação elétrica um fusível ou um disjuntor, um equipamento de proteção. Então, antes de chegar lá na minha casa, né, em toda a instalação residencial, eu tenho um equipamento, um dispositivo de segurança ligado em série. O que acontece? Se a corrente elétrica for muito grande e puder danificar
os equipamentos lá da casa, o fusível vai queimar, o disjuntor vai desarmar e toda a casa vai ficar no escuro. Isso acaba sendo ruim, que às vezes você está no meio do banho, né, tomando banho quentinho, e aí acaba a energia. Mas por um lado positivo, antes você tomar um certo banho frio do que você ter uma sobrecarga no circuito da sua casa e ter um acidente mais grave, tá? Já em paralelo, o que acontece, né? Em paralelo, como a corrente elétrica ela tem vários caminhos para seguir, então estou desenhando aqui 3 resistores em paralelo, né? A corrente elétrica, quando ela chega neste nozinho aqui, ó, a minha corrente, ela pode seguir por vários caminhos, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro resistor, e depois vai se encontrar aqui, tá? E aí o que acontece? Na associação em paralelo, se um dos elementos falhar, não tem problema nenhum. A corrente elétrica simplesmente continua pelos outros que estão funcionando. Olha esse exemplo aqui. 3 lâmpadas associadas em paralelo. Todas elas recebem a mesma diferença de potencial, né? Se uma é removida, ó, retirou a lâmpada aqui, as outras mantêm a sua luminosidade, as outras continuam funcionando. Ou seja, a corrente elétrica que chega para cada uma aqui não se altera. É o que acontece lá na sua casa, tá? Se você considerar cada equipamento da sua casa como sendo um resistorzinho, se você tiver aqui, por exemplo, a sua... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. O primeiro resistor representando a TV. O segundo a lâmpada e o terceiro um computador. Se eu apagar a lâmpada de um quarto, TV e computador continuam funcionando normalmente, não é? Se os equipamentos da sua casa estivessem ligados em série, se eu apagasse uma lâmpada, a casa toda apagaria. Mas não, apaguei a lâmpada, o resto continua funcionando normalmente, porque a associação está em paralelo, tá bom? E aí, galera, quando a gente vai falar de resistores, a gente fala muito de um resistor equivalente, tá? Eu posso ter, às vezes, no circuito, vários e vários resistores ligados entre si, ou em série, ou em paralelo. E aí eu posso precisar substituir todos esses resistores por um único resistor que faz o mesmo efeito, tá? Isso aqui vai fazer o mesmo efeito, tá? Como assim, professor? O mesmo efeito, tanto aqui em série como em paralelo. Vamos supor que aqui eu tenha 12 volts nessa bateria e essa bateria fornece um total de 3 amperes para essa associação. 3 amperes aqui sendo divididos, no caso dos resistores em série, entre todos os resistores. Se eu tirar todos os resistores e colocar um único resistor, que quando receber 12 volts é percorrido por 3 amperes, este carinha aqui é o meu resistor equivalente, que a gente costuma indicar por R com um EQ embaixo, tá? É a mesma ideia aqui para a associação em paralelo. Este gerador aqui, né, fornece uma certa DDP para associação e ele fornece uma certa corrente. Então, quando eu ligo todos os resistores na mesma voltagem, eles recebem uma certa corrente. Se eu trocar todos eles por um único cara, que quando ligar na bateria original precisa da mesma corrente que o circuito original, este resistor é o resistor equivalente, tá certo? E para a gente encontrar o resistor equivalente, eu tenho que analisar se o meu circuito está em série ou se ele está em paralelo, tá? Se estiver em série, que é o caso mais fácil, eu simplesmente venho
e somo a resistência de cada resistor individualmente. Então, olha, eu tenho aqui para 3 resistores, R1, R2 e R3. Como que eu faço para encontrar um resistor que faz o mesmo efeito deles? Vou lá e somo a resistência desses 3 resistores. Tá? Esse aqui é o caso mais fácil de todos, em série. Já em paralelo, né, se eu tenho aqui vários resistores ligados em paralelo e quiser substituir por um único resistor que faça o mesmo efeito, eu vou utilizar esse caso geral aqui, ó, que funciona para quantos resistores aparecerem. Eu pego o inverso do resistor equivalente. Tá? O que é o inverso? 1 sobre o equivalente. Tá? Então, o inverso do resistor equivalente é igual à soma, que eu estou somando tudo aqui, dos inversos de cada resistor individualmente. Então, 1 sobre o equivalente, né? 1 sobre a resistência desse carinha aqui, é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, 1 sobre a resistência do segundo resistor, 1 sobre a resistência do terceiro, e assim vai indo para quantos resistores eu tiver. Tá? Isso aqui é o caso geral. Se você se lembrar desta regrinha, você mata praticamente qualquer questão de resistor equivalente em paralelo. Tá? Mas, no caso do resistor em paralelo, a gente tem 2 casos particulares, tá? O que é um caso particular? É uma regrinha que funciona em apenas um caso, em apenas alguma exceção, tá? Então, digamos aqui que são exceções, regrinhas que, se você se lembrar, né, você acaba ganhando tempo. Ah, mas quando são essas exceções? Quando eu tenho um monte de resistor tudo igual, tá? Então, por exemplo, vamos supor que cada um desses resistores aqui tenha 20 ohms de resistência, tá? Então, ó, 20, 20 e 20. Tenho aqui 4 resistores. Este N é o número de resistores que eu tenho. Nesse exemplo que eu estou inventando agora, são 4, tá? Como que eu faço para encontrar o resistor equivalente quando eu tenho um monte de resistor igual? O resistor equivalente vai ser igual à resistência de um resistor apenas, no caso aqui é 20, dividido por quantos resistores eu tiver. No caso aqui eu peguei 4. Então, o resistor equivalente aqui será igual a 5 ohms. Tá? Lembrando que isso só vale quando eu tenho um monte de resistor tudo igual. Tá certo? Já o segundo caso é quando eu tenho 2 resistores, tá? Não importa se eles são iguais ou diferentes, ligados em paralelo. Tá? Deixa eu apagar aqui. Quando eu tenho 2 resistores em paralelo, eu tenho a regrinha que é chamada de produto pela soma. Tá? Como assim? Vamos supor que este resistor aqui, deixa eu trocar a ferramenta, tenha resistência de 3 ohms. E esse cara aqui tem a resistência de 6 ohms. O resistor equivalente destes 2 resistores em paralelo eu encontro assim, ó. Em cima eu faço a multiplicação. Lembra que multiplicação é o nome, né? Recebe o nome também de produto. Então eu pego a resistência de cada resistor individualmente e multiplico. 3 vezes 6. E embaixo eu vou pegar e dividir pela soma destas resistências. No caso aqui, 3 mais 6. Tá? Por isso que a regrinha se chama produto, que é a multiplicação, multiplica em cima, tá? Pela soma, porque eu vou somar em baixo. Tá? Então, o resistor equivalente vai ser igual a 3 vezes 6, 18, sobre 3 mais 6, 9. Resistor equivalente
18 mais 9, 2 ohms. Tá certo? Então, por enquanto é isso, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai resolver alguns exercícios de exemplo, tá? Bons estudos a todos.